Sabe aquela conta de nuvem que parece que só sobe? Bom, existe um jeito de cortar esses custos de forma bem agressiva, mas precisa de estratégia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar nos descontos baseados em compromisso para entender como eles funcionam e como usar a seu favor. E para a gente ter uma ideia do poder disso, olha só o caso da Adobe. Eles conseguiram cortar os gastos com EC2 em 60%. É muita coisa. E como? Simplesmente comprando o que a gente chama de instâncias reservadas. Esse exemplo já mostra o tamanho da oportunidade de economia que está na mesa. Exatamente. O caso da Adobe joga uma luz no problema central do modelo sob demanda. A gente paga pela capacidade que reserva, não importa se ela está sendo usada ao máximo ou se está lá, ociosa. É aí que os descontos por compromisso entram como uma jogada de mestre. Para a gente não se perder, nosso papo vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, o básico do básico. Depois, a gente vai ver como a AWS, o Azure e o Google Cloud lidam com isso. E no final, a gente amarra tudo com os pontos mais importantes para levar para casa. Então, vamos começar do começo. O que são, afinal, esses descontos baseados em compromisso? Qual é a lógica por trás deles? Olha, o conceito é bem direto. Pensa num contrato mesmo. Basicamente, você chega para o seu provedor de nuvem e diz: olha, eu me comprometo a usar essa quantidade de computação aqui de forma constante por 1 ou 3 anos. Em troca dessa sua promessa, dessa previsibilidade, eles te dão um belo desconto na fatura. A melhor analogia que eu conheço é pensar em hospedagem. O preço sob demanda é como pagar a diária de um hotel. Você tem flexibilidade total, pode sair a hora que quiser, mas o preço é salgado. Já o desconto por compromisso é como assinar um contrato de aluguel de 1 ano para um apartamento. Você perde um pouco daquela flexibilidade, mas o custo mensal despenca. A matemática é essa, uma troca entre flexibilidade e custo. E essa troca leva a gente para alguns pontos que são cruciais de entender. Com certeza. O primeiro é, você paga pelo que prometeu, usando ou não. Mas, e aqui está o pulo do gato, não precisa usar 100% do compromisso para economizar. O objetivo é só pagar menos do que você pagaria no modelo sob demanda. E o ponto de equilíbrio para essa conta fechar costuma ser bem mais baixo do que as pessoas imaginam. Certo, a teoria faz todo sentido. Mas e na prática? Como é que isso se traduz nos produtos e serviços dos 3 gigantes da nuvem? Vamos começar pela AWS, que basicamente inventou esse jogo. Por serem os pioneiros, eles têm as ofertas mais maduras e talvez as mais variadas do mercado. Na AWS, a gente tem 2 grandes opções: as famosas instâncias reservadas, ou RIs, e os Savings Plans, ou planos de economia. As RIs são a versão mais antiga. Elas funcionam super bem, mas são mais amarradas, sabe? Presas a uma família de instância e a uma região. Para dar mais flexibilidade, a AWS criou os Savings Plans, que são bem mais versáteis e se aplicam a vários tipos de uso de computação automaticamente. E tem um detalhe muito legal sobre as RIs, que é a flexibilidade e tamanho de instância. Na prática, isso quer dizer que se você compra uma reserva para uma instância grande, a AWS é inteligente o suficiente para aplicar esse desconto, por exemplo, a 2 instâncias médias da mesma família. Isso tira um peso enorme das costas de quem gerencia. Ok, AWS, entendido. Agora vamos mudar de lado. Como a Microsoft Azure encara essa história? O Azure também tem as suas reservas bem parecidas com as reais da AWS, mas eles têm uma carta na manga muito interessante: a possibilidade de cancelar ou trocar parte das suas reservas durante o ano. Isso é como uma rede de segurança, dá mais tranquilidade para fechar um compromisso longo. E claro, eles também entraram na onda e lançaram os planos de economia, seguindo essa tendência de mercado por mais flexibilidade. E para fechar o nosso trio de gigantes, vamos para o Google Cloud. Pelo que parece, a filosofia deles é mais focada em simplificar a vida de quem gerencia isso, certo? Exatamente. A palavra-chave no Google é simplicidade. Eles oferecem os descontos por uso comprometido, os CUDs. O modelo original te prende a uma família de máquinas específica numa região. Mas, de novo, seguindo a tendência, eles criaram os CUDs flexíveis, que são bem mais abertos. Você se compromete com o valor de gasto por hora, e isso pode ser usado em várias famílias de máquinas diferentes. E tem um ponto crucial sobre os CUDs do Google. Pensa neles como um cupom de desconto que é validado a cada hora. Se você tem um compromisso de usar, digamos, 50 CPUs, não adianta usar 100 CPUs por meia hora e achar que o desconto vai cobrir. O sistema olha hora a hora. Ele não foi feito para cobrir picos de uso que vão além do que foi combinado. Ufa, demos uma boa passada pelos 3 grandes. Agora, para fechar, vamos amarrar tudo e deixar bem claro quais são as lições mais importantes dessa nossa conversa.
No frigir dos ovos, o processo todo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, analise seus dados, olhe para o seu histórico e encontre aquele nível de uso que é constante, que está sempre ali. Segundo, comprometa-se. Compre um plano de desconto que cubra exatamente essa base. E terceiro, economize. A partir daí é só colher os frutos e continuar otimizando. E se tem uma grande mensagem para tirar de tudo isso, é a direção que o mercado está tomando. Todos, sem exceção, estão caminhando para opções mais flexíveis, baseadas em gastos. Isso é ótimo porque torna todo o processo mais fácil e com menos risco para quem quer aproveitar essas economias. Pois é, com essas ferramentas na mão, a pergunta muda. Não é mais será que eu devo usar descontos, mas sim como eu vou usar. O verdadeiro desafio que fica no ar é: qual é a estratégia de compra, o portfólio de descontos ideal para a realidade da sua organização?